Bom dia, são 10 horas. Vamos iniciar agora o nosso webinar da ODS 2030. Ele acontece às terças-feiras. Nós vamos chamar agora esse webinar de Terça Sustentável. A ideia é que a gente faça esse evento uma vez a cada 2 vezes por mês, né? Então, semana sim, semana não, a gente faça um evento com os expositores da ODS e outros convidados que vão passar a participar também. Esse evento aqui é apresentado pela EcoAdvisor, pelo Pedro Simões, que ele está aqui comigo, daqui a pouco ele começa a apresentação. Eu vou falar rapidamente aqui da ODS. A ODS é esse website que vocês conheceram, que ele é para ser um ambiente para estimular a economia verde, visando muitos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, aqueles vários princípios e vários objetivos, onde a segurança química ela entra muito forte. Nós temos hoje aqui na ODS 5 expositores. Temos aqui os treinamentos individuais e os próximos webinários que vão acontecer. Vou passar a palavra aqui para o Pedro, que ele vai fazer a apresentação então de hoje. São 40 minutos de apresentação e 20 minutos de debate. Bom dia a todos. Espero que todos tenham conseguido acessar a sala hoje tranquilamente. Meu nome é Pedro Simões. Eu faço parte do time da EcoAdvisor e venho trabalhando no RETEP há algum tempo. Bom, este fórum ele vai apresentar uma síntese, né, das etapas de implantação do RETEP, um pouco sobre a lista de substâncias, percorrendo aí o manual de declarante, né? Esse é o segundo fórum sobre esse assunto, né? Espero que todos tenham assistido ao vídeo do primeiro webinar, né? E quem não conseguiu vai ter a oportunidade de assistir esse webinar de hoje e o anterior, que vão ser gravados e disponibilizados a vocês, né? E quem tiver algum problema, alguma dúvida durante o webinar, pode chamar o moderador de perguntas, que vocês estão vendo aí no chat do lado direito, vai tentar ajudar. Também as perguntas podem ir enviando para ele, no final a gente tenta responder. Vou iniciar a minha apresentação falando no manual de declarante do RETEP. É o documento base para orientar as empresas na declaração. Essa nova versão do manual é lançada há 2 semanas do Ministério do Meio Ambiente, né? E ela apresenta detalhadamente o que é o RETEP. Ela estabelece os requisitos de implantação, apresenta os formulários deste programa, né? E quais dados serão reportados no RETEP, reportados ao RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, que as empresas declaram anualmente. As empresas que que devem atender a Lei 10.165 do ano 2000, né, que declaram anualmente até o dia 31 de março. Acredito que vocês estejam familiarizados com essa declaração anual. Bom, uma pergunta muitos fazem: quem são as substâncias RETEP? A lista oficial de substâncias consta no manual que eu acabei de mostrar e está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. São 153 substâncias químicas. Essas substâncias, elas fazem parte da lista RETEP, mas elas são classificadas como perigosas à saúde humana e ao meio ambiente. E elas são classificadas conforme o GHS. Essas substâncias, elas são harmonizadas internacionalmente, conforme proposta pela OECD, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi proposta em 2012. Então, essas substâncias elas são harmonizadas com os RETEPs dos outros países. Bom, as substâncias RETEP elas são divididas em categorias, conforme a sua classificação. Para cada categoria,
existem regras específicas para a sua quantificação. A primeira categoria, a categoria 1A, concentra a maioria das substâncias, um total de 101 substâncias. Nessa categoria se encontram as substâncias amplamente utilizadas nos processos produtivos. Já a categoria 1B concentra metais de maior toxicidade, como chumbo, cádmio e mercúrio. A categoria 2 agrupa os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os chamados HPAs. A categoria 3, com as dioxinas, furanos, hexaclorobenzeno e os poluentes orgânicos persistentes, são 15 poluentes orgânicos persistentes banidos, mas que ainda podem estar presentes em resíduos ou até sendo produzido intencionalmente, em alguns casos, algumas exceções. A categoria 4A são chamados contaminantes aéreos fundamentais, como compostos orgânicos voláteis, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxidos de enxofre, material particulado menor que 10 micrômetros. Essa categoria 1A são geralmente as substâncias consideradas para classificar a qualidade do ar. Categoria 4B são as substâncias depletoras da camada de ozônio, são aquelas substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, né? Vale ressaltar que essa categoria é de reporte voluntário atualmente no RETEP. Okay? Por fim, a categoria 5, que são os compostos orgânicos voláteis individualizados. Bom, agora que já apresentei as substâncias, vamos passar para o ciclo de implantação do RETEP e suas etapas. A primeira parte é necessário realizar um diagnóstico da unidade declarante para então quantificar todas as emissões e transferências de poluentes. Porque só a partir do resultado da quantificação de emissão e transferência de poluentes que é possível aplicar a linha de corte para saber qual substância deve ou não ser reportada. Verificando e sabendo quais substâncias ultrapassaram o limiar de reporte, eu vou utilizar as informações quantificadas de emissões e transferências e finalmente elaborar um reporte para ser inserido no sistema eletrônico do IBAMA, o mesmo que recebe o RAP. No decorrer da minha apresentação, eu vou mostrar o método de treinamento aplicado que foi desenvolvido pela ODS em parceria com a EcoAdvisor, que em 2016 será conduzido em um número limitado de empresas. Este método ele conta com a participação ativa da unidade declarante em todas as etapas do processo de implantação e tem como objetivo capacitar os representantes das empresas a realizarem um RETEP bem-sucedido e eficiente. Bom, a etapa de diagnóstico ela é fundamental para definir o escopo de trabalho, para orientar a coleta de informações necessárias para as etapas seguintes. Para essa etapa, a metodologia da ODS ela vai estabelecer um diálogo entre as partes para a execução das 3 etapas necessárias, sendo a primeira a apresentação de videoaulas para a introdução ao RETEP e sobre a metodologia de implantação. A segunda, a coleta de informações que será feita pela unidade declarante, a qual vai fornecer os fluxogramas dos processos produtivos para serem avaliados. E com essas informações é possível definir o escopo de trabalho, para saber quais os processos que serão foco do RETEP nas próximas etapas. As principais etapas do diagnóstico são
analisar o fluxograma dos processos produtivos, auxiliares e utilidades, para identificar potenciais emissões atmosféricas e a geração de resíduos sólidos efluentes em cada etapa do processo produtivo. Também quantificar os insumos de cada processo. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses 3 itens, começando pelo fluxograma, que não é um item obrigatório, mas é recomendável desenvolver fluxogramas completos para facilitar a visualização e condensar informações, principalmente em processos complexos, né? Um fluxograma de exemplo, veja que nesse fluxograma é possível visualizar todo o processo, inclusive onde ocorrem as emissões atmosféricas, onde ocorrem a geração de resíduos, efluentes líquidos. O fluxograma também apresenta utilidades, equipamentos de controle de poluição, né, e as emissões associadas a essas utilidades, qual o processo que o equipamento de controle de poluição atende. Então veja como que um fluxograma bem feito condensa grande quantidade de informações. A quantificação de insumos é uma etapa importante para contabilizar as substâncias RETEP que foram manufaturadas, processadas ou de outra maneira usadas. Essa quantificação ela será utilizada para compor o limiar de massa de cada substância, conforme nós vamos ver nas próximas etapas. Essa quantificação ela é feita seguindo 3 passos. Okay? Todos os insumos utilizados eles devem ser avaliados para verificar se possuem em sua composição alguma substância da lista RETEP. Os únicos que ficam de fora são produtos de limpeza geral e também manutenção predial. Mas aqueles produtos de limpeza técnica, aplicável diretamente ao processo produtivo ou de manutenção, também utilizado para manutenção do processo das máquinas, devem ser contabilizados. Primeiro deve-se então determinar a concentração da substância técnica, da substância química presente, não é, nesses produtos. A fonte de informação para obter essa quantidade de substâncias usualmente é a FISP, mas podem ser utilizados boletins técnicos, laudos analíticos ou outras fontes de informação que consigam, que te informem a quantidade de substâncias químicas presentes no seu insumo ou material que está sendo utilizado no processo. O segundo passo é determinar o consumo anual de cada produto utilizado, para então contabilizar a substância a partir da relação entre a concentração da substância RETEP e o consumo anual de cada produto. Para essa etapa, a metodologia ODS é bem intuitiva, né, e é feita com a ajuda de uma planilha eletrônica fornecida pela ODS para ser utilizada para gerenciar todo o inventário de insumos. A unidade declarante ela é então capacitada para inserir os dados de concentração da substância e de consumo nessa planilha, e a quantificação a partir daí é feita automaticamente, porque as fórmulas estão internalizadas nas regras dessa planilha Excel, as regras de quantificação de cada categoria de substância, né? Então a planilha praticamente calcula a quantidade sozinha a partir da inserção dos dados pela unidade declarante. Nessa segunda etapa do processo de implantação, o objetivo é quantificar as substâncias presentes em emissões atmosféricas, resíduos sólidos e efluentes líquidos.
Essa etapa vai ser utilizada tanto para comparar com o limiar de massa, como também para ser reportável caso a substância ultrapasse o limiar de massa. Para essa etapa, a metodologia da ODS consiste em avaliar as informações coletadas no diagnóstico para definir a melhor técnica disponível para quantificar essas emissões de transferências, né? E quais as informações necessárias para aplicar essa técnica de quantificação. A unidade declarante faz então a coleta das informações e insere na planilha de cálculos, para que as emissões de transferência sejam contabilizadas automaticamente, sempre considerando as regras aplicáveis a cada categoria de substância. A avaliação do processo ela é importante para identificar qual o processo produtivo é executado e quais os pontos onde ocorrem emissões para o ar, emissões para a água e emissões para o solo. E também quais são os resíduos e efluentes gerados em cada processo. E como fazer essa quantificação é uma pergunta comum entre as empresas que iniciam a implantação do RETEP. Em primeiro lugar, devem ser verificadas as informações disponíveis sobre o processo produtivo. Qual é o tipo do processo? Quais são os principais parâmetros do processo? Medições diretas que estejam disponíveis, composição química de emissões atmosféricas, tipo de produto produzido, quantidade de produto produzido, resíduos gerados. Então, esse primeiro momento vai envolver a participação de engenharia de processos, qualidade, meio ambiente, para reunir a maior quantidade possível de informação sobre o processo. A partir daí, se inicia a escolha da técnica de quantificação mais adequada a cada processo. E essa escolha depende das informações que são disponíveis, também das referências em bases de dados internacionais, como a Agência Ambiental Americana, por exemplo, a Agência Ambiental Canadense, que fornecem grande quantidade de informação para a quantificação de emissões e transferências de poluentes. As técnicas de quantificação especificadas no manual do RETEP são o balanço de massa, que considera a entrada e a saída de um processo produtivo e demanda informações precisas sobre o processo. É utilizado geralmente para quantificação de emissões de compostos orgânicos voláteis em processo de pintura, por exemplo. Outra técnica é o cálculo de engenharia, que envolve a aplicação de modelos matemáticos. É utilizado para emissões fugitivas em tanques de armazenamento de fluidos voláteis, também em processos de tratamento de águas residuárias. A medida direta são medições analíticas, são as medições que geralmente estão disponíveis em monitoramentos de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos. O fator de emissão é um dos principais métodos de quantificação utilizados. Então, o fator de emissão é aquele que, multiplicado pela vazão ou taxa de produção, quantifica a emissão do processo. E geralmente é baseado em publicações especializadas, como as que eu comentei em sites de agências ambientais internacionais. É possível também utilizar a opinião do especialista, né? Então pode ser utilizada na ausência de outras informações. Antes de aplicar
a técnica de quantificação escolhida, é preciso verificar qual o destino da substância para enquadrá-la entre emissão e transferência. A emissão é o lançamento do poluente direto para o ar, solo ou para a água. A transferência é a destinação desse poluente para um local específico, onde ele vai receber o tratamento, armazenamento, reciclagem ou destinação final. Essa figura, ela ilustra melhor o que são consideradas emissões, que são substâncias emitidas para o ar de forma pontual ou difusa, emitida para a água quando efluentes são despejados diretamente em um rio, córrego ou corpo d'água, ou emitidas para o solo, geralmente quando os resíduos são dispostos diretamente no solo, ou em caso de vazamento, irrigação com efluente tratado, etc. Já as transferências são quando as substâncias estão presentes em efluentes líquidos, por exemplo, que sejam despejados em rede coletora de esgoto para tratamento por outra empresa, companhias de tratamento de esgoto municipais ou particulares, que sejam outros CNPJ. São também transferências as substâncias presentes em resíduos sólidos, que são enviadas para o tratamento externo ou disposição final, feitos por outra empresa. Bom, agora que já classificamos entre emissões e transferência, vamos aplicar a técnica de quantificação escolhida. Lembrando que o resultado dessa quantificação ela deve ser expresso em massa por ano. A ProRetep em quilograma por ano, a maioria das substâncias. O cálculo, as regras de quantificação elas são diferentes para emissões e para transferência, conforme nós vamos ver a seguir. As substâncias poluentes quantificadas em emissões, elas devem ser contabilizadas em qualquer concentração. Portanto, para emissões, não há um mínimo para ser considerado na quantificação. Porque para as transferências, as transferências em resíduos sólidos, dependem da categoria da substância. Para a substância categoria 1A, somente devem ser consideradas, contabilizadas, as substâncias quando em concentração em peso maior que 1%. Então, é uma quantidade considerável que deve estar presente nesse resíduo sólido, é acima de 10.000 miligramas por quilo, para ser considerada em substâncias 1A. Abaixo disso, pode ser desprezada no cálculo em transferência em resíduos. Já para a substância 1B, ela deve ser considerada em qualquer concentração. 1B, lembra, são aqueles metais de maior toxicidade. E também em efluentes líquidos, as substâncias devem ser consideradas também em qualquer concentração. Bom, uma vez quantificadas as emissões e transferência, chegou a hora de verificar os limiares. É a etapa que vamos saber quais substâncias devem ser reportadas ao IBAMA. A metodologia ODS para essa etapa se baseia nos resultados obtidos nas etapas anteriores. A planilha eletrônica vai verificar automaticamente as substâncias que ultrapassaram o limiar de massa e as substâncias que não possuem limiar de massa, a avaliação é feita pela ODS, de acordo com as informações fornecidas pela unidade declarante. A quantidade de cada substância RETEP, calculada na etapa anterior, é utilizada para calcular a chamada quantidade total.
que é a quantidade que vamos utilizar para verificar qual substância ultrapassa ou não o limiar de reporte. As regras que vão ser consideradas nessa etapa se diferem de acordo com a categoria da substância. Para a categoria 1A e 1B, deve-se somar as quantidades calculadas em insumos com as quantidades calculadas em transferência de resíduos e efluentes, somando com a quantidade calculada em emissões. O resultado final dessa soma que será comparado com o limiar, que nesse caso, para a substância categoria 1A, é de 10 toneladas. Todas as substâncias que ultrapassarem esse valor devem ser reportadas. Já para categorias 2, 4A, 4B e 5, deve-se considerar somente as quantidades calculadas em emissões. Então, nesse caso, não importam os valores que possam ter entrado como insumos ou saído como resíduos, por exemplo. Para a categoria 3, não há limiar de massa e o reporte é aplicável a determinadas atividades produtivas, conforme veremos no próximo slide. Essa tabela apresenta os limiares de massa de cada uma das substâncias CETEP. Conforme eu comentei, o limiar de massa da maioria das substâncias que estão na categoria 1A é de 10 toneladas. E veja que quando passa para a categoria 1B, os limiares são bem menores. Como é o caso do mercúrio, 5 quilos, chegando até o selênio de 100 quilos, mas bem menores do que substâncias categoria 1A. Para os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, o limiar é de 50 kg. Para a categoria 3, conforme eu comentei, não há limiar de massa. Então, no caso das dioxinas e furanos, o limiar é específico pela atividade realizada. Então, por exemplo, devem reportar substâncias categoria 3 empresas, unidades declarantes que realizem o processo de fundição, sinter de minério de ferro, manufatura de cimento, produção de solventes orgânicos e utilização de combustíveis fósseis em caldeiras com capacidade de maior que 25 megawatts para geração de eletricidade, dentre outras atividades. Então, o limiar para dioxinas e furanos é por atividade. E para os 15 poluentes orgânicos persistentes, que também fazem parte da categoria 3, o reporte é obrigatório em qualquer quantidade, quando presente em resíduos, como é o caso, por exemplo, de resíduo de PCB, que é o ascarel de transformadores. Quando transferido, ele deve também ser reportado. Categoria 4A tem o limiar de massa também 10 toneladas para compostos orgânicos voláteis, 20 toneladas para monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, e somente 500 quilos para material particulado. Geralmente, material particulado é uma substância que costuma ultrapassar limiar de massa nas unidades declarantes. Categoria 4B tem o reporte voluntário. Então, as unidades declarantes podem decidir se reportam ou não a quantidade calculada dessa substância, que são aquelas depletoras da camada de ozônio. E a categoria 5, que são os COVs individualizados, que devem ser reportados quando ultrapassarem 1 tonelada, mas esse limiar ele somente é aplicável quando a empresa ultrapassou também o limiar de massa dos compostos orgânicos voláteis totais da categoria 4A. Bom, o reporte de emissões e transferência é a etapa que vão ser preenchidos os formulários daquelas substâncias chamadas reportáveis.
A metodologia ODS para essa etapa se baseia em um treinamento final sobre a utilização da planilha eletrônica e também um suporte para a entrega do relatório anual no site eletrônico do IBAMA. Bom, são 2 formulários, né, principais para reporte. Um para reporte das emissões e o outro para reporte das transferências. As quantidades calculadas em emissões devem ser inseridas em quilograma por ano e também o código da técnica utilizada para chegar a esse resultado. Os valores calculados devem ser separados entre emissões para o ar, emissões para a água e emissões para o solo. As transferências serão diferenciadas entre resíduos sólidos e transferências em efluentes líquidos. Também devem ser reportadas em quilogramas por ano. Também deve constar a técnica de quantificação utilizada para chegar a esse resultado. Bom, em resumo, o reporte das emissões e transferências que serão inseridos no RAP é composto basicamente por essas informações. Primeiro, a quantidade total de emissões para o ar, água e solo e suas respectivas técnicas de quantificação. Segundo, a quantidade total de transferências em resíduos sólidos e efluentes líquidos. Terceiro, a justificativa das diferenças significativas do reporte de anos anteriores. Neste caso, essa justificativa passa a ser feita a partir do segundo ano de reporte. Apresentação de atividades de redução de emissão, produção mais limpa e equipamentos de controle de poluição. Então, o RETEP abre um espaço para que seja relatado as ações de melhoria e o que foi implementado durante o ano de reporte. E o outro ponto muito importante é a certificação do RETEP. Essa certificação ela atesta que a unidade declarante tem o conhecimento das informações que foram declaradas, que o responsável pela unidade tem o conhecimento e que, com base em seu conhecimento e habilidade, todas as informações fornecidas pela empresa foram feitas com o devido cuidado e de acordo com técnicas estimativas aceitas pela agência ambiental competente. E que os registros dessa metodologia e a memória de cálculo serão mantidos pelo prazo mínimo de 5 anos. Essa certificação ela deve ser feita mesmo que a unidade não tenha ultrapassado os limiares. Aí, nesse caso, deve incluir informação que a unidade declarante fez as quantificações necessárias e não excedeu os limiares de reporte, portanto, não há nada a declarar. Após a entrega da declaração do RETEP, as informações serão processadas pelo sistema do CTF-IBAMA e serão disponibilizadas para acesso público de todas as partes interessadas. Por isso também que aquela empresa que necessite de um sigilo terá também um campo específico para requerer esse sigilo e se basear nas justificativas possíveis, não é? E enviar essa solicitação ao IBAMA. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa apresentação. Foi curta, imagino que vocês tenham conseguido, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que tenham gostado, né? Agora eu vou abrir um pouco para as perguntas, né? O Marcos vai me ajudar um pouquinho aqui com as perguntas, que eu não estava acompanhando o chat, eu espero que vocês tenham gostado.
Bom dia a todos. Retomando aqui o nosso webinar, agora a gente tem 20 minutos para discutir os assuntos de interesse de vocês. Então, a gente vai ficar à disposição para vocês escreverem agora na plataforma, aqui no chat, quais são as questões que vocês gostariam de debater. A gente faz a leitura da pergunta e responde para vocês. Lembrando que esse vídeo vai ser colocado no YouTube, um canal feito da ODS 2030, para poder depois ser assistido e visto novamente. Então agora aqui embaixo, quem tiver perguntas pode escrever, por favor. Tivemos a primeira parte também do webinar. Bom dia, vocês acham que é indicado que para se fazer o reporte o profissional vá a campo coletar diretamente os dados ou somente com informações fornecidas pelo empreendimento é seguro fazê-lo? Quem respondeu você aqui? É quem mais faz isso? Bom, nesse caso é seguro fazer isso à distância, desde que as informações sejam muito detalhadas e você consiga uma alta qualidade de informação, geralmente feito por alguém dentro da empresa ou com a ajuda de alguém com experiência dentro da empresa. Experiência que conheça os processos produtivos e também a área de meio ambiente. Não é? Mas a visita ela é sempre importante para talvez captar algum detalhe que tenha escapado. Então, é possível, mas a visita ajuda bastante. Eu acho que, como em outros serviços também acontece, como uma auditoria também acontece, a visita é importante, mas é possível sim fazer à distância. Quem tiver mais perguntas? Eu tive uma pergunta também a respeito do manual do declarante, o manual versão 2016. Né? A gente vai disponibilizar esse link, só tem 2 semanas que o manual de declarante está no ar, então a gente vai também enviar o link no final da palestra, se a gente consegue mandar, ou depois por e-mail junto com a gravação, a gente encaminha o link do Manual de Declarante 2016. Como fazer a redução mais eficácia para não ter tanta agressão ao meio ambiente? Bom, estou entendendo que você está pensando no RETEP enquanto uma ferramenta para fazer um diagnóstico e trabalhar uma redução de emissão. Bom, se a gente for buscar os BAT, que são os best... existem hoje técnicas que você pode aplicar na sua empresa para você fazer a redução de emissão na fonte. Por exemplo, uma empresa ela pode fazer uma troca de tintas que era a base de solvente por tinta à base d'água para uma redução de COV. Então, quando você faz uma avaliação do RETEP, você passa também a ter os indicadores bem precisos da sua planta sobre aonde que estão as emissões significativas. Você pode comparar isso com outras plantas de terceiros, você pode comparar isso no mundo todo com outras plantas também e checar quais são as práticas que são aplicáveis. E quando você faz a estimativa utilizando métodos, você consegue também checar que existem equipamentos de controle de poluição que fazem reduções significativas. Por exemplo, você pode ter um filtro manga, você pode ter um ciclone. Você vai ver que um vai ter um abatimento de X%, o outro de mais X%. Você pode ter esses 2 equipamentos em linha. Então, tudo isso também te traz indicadores de onde que você pode trabalhar para melhorar a sua eficiência do processo. Mas quando a gente está falando aqui em eficiência de implantação, a gente está falando que é o quê? É você ter as ferramentas para você fazer a estimativa das emissões com o menor custo possível, com o menor tempo possível. Acho que esse que é o nosso
objetivo é auxiliar as empresas a conseguir fazer um RETEP, um diagnóstico desse programa, sem gastar, sem fazer mais monitoramentos e, pensando em termos de futuro, a gente deveria conseguir também tratar isso em esferas superiores do que de uma redução de medidas diretas para as empresas que utilizam estimativas que têm uma alta acurácia. Então isso poderia ser feito, de repente, uma discussão grande sobre isso, e também empresas que utilizam técnicas mais interessantes de redução de emissão, com outros também equipamentos de controle avançados, que isso possa significar algum tipo de desempenho que seja promovido pelo governo em relação a essas empresas. Então isso é algo a ser debatido futuramente. Bom, a segunda pergunta, tem mais uma pergunta aqui. Se haverá uma instrução normativa a ser entregue a ser emitida pelo IBAMA para obrigação do RETEP no RAP, como foi o QNORP? Certo. Bom, a obrigatoriedade, ela já existe, não é? A partir do momento que os campos foram incluídos no RAP. Então, hoje no RAP, já existem campos do RETEP na declaração de efluentes líquidos, resíduos sólidos e também emissões atmosféricas. Então, como a plataforma de declaração até o momento é a do RAP, então os campos que estão incluídos são obrigatórios. Mas, junto com a publicação, na última 2 semanas atrás, junto com a publicação do novo manual, o Ministério do Meio Ambiente sinalizou a publicação de uma IN, uma instrução normativa do IBAMA, e também possivelmente de uma CONAMA. Então, nessa divulgação, no e-mail com a gravação, o link da gravação desse webinar, a gente vai colocar então essa notícia que já indica a criação dessa instrução normativa. Acho importante colocar algumas coisas. Então, a instrução normativa do RETEP, ela deve sim acontecer, porque ela vai tornar mais claro, como foi o QNORP, por exemplo, que são dados declarados para o RAP, mas que serão disponibilizados para acesso público. Ou seja, o RETEP nada mais é do que o acesso público aos dados do CTF-IBAMA que fazem parte desses formulários que estão no ar desde 2010. Então, dentro desse manual, eles colocaram que as atividades potencialmente poluidoras de grande porte serão as primeiras que terão esses dados públicos. E daí isso, então, deve ter uma instrução normativa para disciplinar esse acesso público. Então, uma coisa não tira a outra. E daí, para a gente poder falar dessa questão aí dos órgãos estaduais, eu, assim, entendendo com aquela mensagem que é colocada sobre se fazer uma CONAMA, a CONAMA ela vai automaticamente colocar o órgão ambiental estadual linkado com essa política. E daí, com certeza, isso pode vir a acontecer, das condicionantes estarem automaticamente atreladas a esse programa, assim como eu já vi alguns órgãos estaduais de meio ambiente já fazerem isso atualmente, utilizando apenas os dados do RAP como uma condicionante. Então, isso é possível também. Então, as duas coisas são viáveis. Bom, vamos ver se tem mais perguntas. Tem essa da condicionante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O Márcio já comentou. Já respondi. Vale lembrar, gente, que o RETEP ele não é algo fiscalizador, não é algo comando e controle. Né? Ele é informativo, ele vai disponibilizar esses dados a todos os interessados. Até os próprios órgãos ambientais podem consultar esses dados para ver se há ou não alguma inconsistência. E também os órgãos ambientais vão verificar
a curva, né? Quais, dentro de um setor, dentro de um segmento, qual empresa que possa estar fora da curva, não é? Poluindo mais ou menos. Então, não é algo de comando e controle, sim, é algo informativo, né? E muito do RETEP não precisa, o Brasil não tem inventado. O RETEP ele chega em um momento que o mundo já trabalha com um projeto de harmonização, os RETEPs existentes aí há mais de 20, 30 anos. Então o Brasil já nasce dentro da proposta do OECD de harmonização, não é, do RETEP. Nesse sentido, tem alguns pontos importantes para destacar. O RETEP está dentro do princípio 10 da Rio, que o mais 10 tem um princípio 10 que foi escrito, que estabelece o RETEP como uma ação importante, que é o quê? É o direito ao acesso público a esses dados. Então ali já começa a ter uma força muito grande esse programa, que já está no mundo há muitos anos acontecendo. As questões de timing, de divulgação, é tudo uma questão do governo. A gente não tem nem como opinar sobre essas questões ou apresentar elas. Acho que isso é muito importante que as empresas busquem diretamente o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente para esclarecer esse ponto. O que eu acho que é importante é que quando a gente olha para o cenário internacional, a gente percebe que esse é o futuro. Não tem muito como o país ficar fora disso. E também, quando a gente olha para esse cenário agora, com a Conferência de Paris, tudo isso é importante para que o país entre nesse grupo de países que estão atentos às questões ambientais. Não adianta só os discursos maravilhosos se não tiver na prática um dado público para acesso. Quanto à licença disponibilizada pela Fátima da empresa, está descrito que a empresa não gera resíduos, que os possíveis resíduos são utilizados na produção. O RETEP é necessário? Tem que responder? Bom, nesse caso, o RETEP, aliás, em todos os casos, a condição para reporte do RETEP é o reporte do RAP. Então, todas as empresas que fazem o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras terão de fazer o RETEP. No seu caso, não é, que a licença ambiental, não é, está descrito que a empresa não gera resíduos e que os possíveis resíduos são reutilizados na produção, né, isso que vai ser considerado no seu RETEP. Então serão considerados, vai ser feito o diagnóstico, as entradas, né, quais são as possíveis emissões atmosféricas, quais são os resíduos efluentes. Se não há resíduo, não foi possível quantificar as emissões ou chegou à conclusão que não há emissões, você vai ter um resultado, né, abaixo dos limiares de reporte. Então você vai fazer a certificação dizendo que realizou os cálculos, né, vai guardar o registro, essa memória de cálculo, dizendo que você não atinge, né, os limiares de reporte para o RETEP. Tá certo? Mais perguntas, gente? Bom, aproveitando então, enquanto tem as próximas perguntas, qual que é o nosso objetivo agora aqui na ODS? É trabalhar com as empresas a implantação desse programa de uma maneira eficiente. Então tem empresas que acabam optando pela consultoria da EcoAdvisor, onde a gente assume a responsabilidade em cima desse trabalho para fazer ele de forma eficiente, mas a ODS, como um canal de comunicação, a gente imaginou ele sendo uma parte importante para a gente trabalhar de uma maneira como cursos à distância. Então, a empresa assina um termo com a gente de sigilo de informação, a gente passa a ter os dados, a gente recebe dados sobre os processos produtivos, faz uma avaliação sobre as técnicas
que deveriam ser aplicadas naquela empresa, e a gente trabalha por módulo, passo a passo, uma empresa, essa planilha mágica aí que o Pedro comentou, que a gente tem feito na consultoria. E daí a empresa passa então a ter um apoio para fazer esse programa internamente por ela mesma, então como se fosse um curso. Então esse é um ponto que a gente desenvolveu para trabalhar de uma outra maneira essas implantações. Demonstração. Quem tiver interesse na demonstração da planilha, basta enviar um e-mail para o Pedro, ou para mim mesmo, ou para a ODS, que a gente faz uma conferência online e apresenta como que funciona esse passo a passo. As dúvidas também, a gente sempre está aberto a dúvidas, como a gente tem atuado bastante nesse tema, e a gente criou um grupo focal só para desenvolver RETEP no Brasil, então a gente também está totalmente aberto a tratar desse assunto, orientar. Vamos ter um treinamento em novembro, né? Em novembro sobre RETEP, de implantação. Devemos ter mais alguns webinars também sobre esse assunto, retomando. Aqui na ODS, o próximo webinar vai ser sobre o transporte de químicos perigosos, né, que saiu uma atualização agora da ABNT sobre a ficha de emergência, então a gente vai fazer um webinar sobre esse assunto. Mas o próximo da semana que vem é sobre plano, sobre comunicação de risco, é um plano que a gente desenvolve aplicando algumas regras da Organização Mundial da Saúde, de como desenvolver esses programas, que não tem uma relação direta com o RETEP, tem uma direção direta com a comunicação de risco para partes interessadas, e isso é um tema de grande interesse, inclusive tem uma norma da BNT sendo elaborada, onde eu tenho uma participação também. Depois nós teremos um sobre gerenciamento de áreas contaminadas, que vai ser feito pelo Sérgio da ASA, que é um dos participantes da ODS, e teremos também um webinar sobre energia renovável, falando sobre a implantação de painéis solares, como que se faz esses projetos de eficiência, pelo Mirra, que é também de uma das empresas da ODS. E, basicamente, é isso. Nós estamos trabalhando esse canal aqui da ODS com um objetivo que é trazer, no final do ano, um reporte para a sociedade, apresentando quanto que a gente fez em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nosso indicador que a gente está traçando é quantas pessoas que participaram dos nossos webinários gratuitos, e vamos traçar novos temas. Bom, pessoal, agradeço a todos. Em relação ao áudio, quem não teve um bom áudio aqui nessa apresentação, a gente vai ter esse vídeo que vai estar com uma boa qualidade no YouTube, então todos poderão assistir. Claro que a edição é caseira, então a gente não pode esperar que fique com grandes efeitos especiais, mas a gente vai tratar isso com o máximo de qualidade possível. E obrigado a todos. Bom, obrigado a todos. Até o próximo webinar. Um grande abraço para vocês e tenham um ótimo dia.